Bom, então boa noite para todo mundo. Nossa aula está começando agora, né? Aguardamos um tempinho para ver se chegava um número maior de alunos, mas já passamos da metade da turma, é uma turma grande, então vamos começar. Boa noite. Eu estava aqui ansiosa para esse momento chegar logo e a gente começar o nosso encontro. Primeiro, que eu estou aprendendo novas tecnologias, né? Então, estou doida para colocar em prática. Segundo, gente, eu estou colocando aqui na minha tela um vídeo do YouTube. Vocês estão vendo? Sim, Sim. sim, professora. Que esses dias eu gravei uma aula inteira e o PowerPoint não apareceu na gravação, aparecia no meu computador, mas não apareceu para vocês, né, na aula. Então, eu preciso agora confirmar. Então, tá tudo ok aqui. Eu vou começar o vídeo, que na semana passada nós conversamos muito sobre a responsabilidade do professor de ciências na construção da criticidade. E eu falei para vocês que algo muito legal para a gente assistir seria o mito da caverna, né? Eu trouxe uma versão do Maurício de Souza, porque eu acho muito pertinente dentro dessa ludicidade, né, que ele trabalha, e da faixa etária que eu estou formando vocês, porque se vocês lembrarem, a disciplina é Fundamentos e Métodos de Ciências do Ensino Fundamental, né? Então, a gente está trabalhando com uma faixa etária que o lúdico é muito importante. Mesmo quando a gente vai trabalhar algo tão sério quanto a criticidade, a gente precisa encontrar uma linguagem que seja adequada para a criança. Algumas vezes eu vou trabalhar com vocês aqui de adulto para adulto. Em outras vezes, eu me dou a licença poética de mostrar para vocês como trabalhar com a criança, né, despertando o interesse da criança por temas, às vezes, tão densos. Eu convidei vocês para assistir esse vídeo, falei que tinha na internet. Alguém já assistiu? Ou deixou para assistir comigo? Respondam. Eu já Eu nunca vi vi. isso aqui em outra versão, professora. Não tem problema, né? Em qualquer versão, a história é a mesma. Alguém assistiu Isso. essa do Maurício de Souza? Professora, eu não assisti nenhuma das versões do Mito da Caverna, mas eu li um livro de filosofia a respeito do mito da caverna de Platão e eu comecei a ler o livro dele também. Ótimo. Então, você vai entender a importância de você transformar essa informação extremamente densa de Platão em algo acessível para os seus alunos, tá? Quem mais? Não? Pronto. Agora, quem assistiu vai me ajudar ainda mais, tá bom? Quem não assistiu, vai prestar bastante atenção aí para a gente conversar um pouquinho mais sobre criticidade. Então, vamos lá.
Pronto. Aqui. Tudo bem até aqui, gente? Agora, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para mim, né, da relação que existe entre o ensino de ciências e a alegoria ou o mito da caverna de Platão. Lembrando aí a Pabline, né, que a gente sempre tenta trazer para a realidade da criança, seja lá o que a gente for ensinar. Porque se a gente se distanciar muito da realidade dela, a gente não atinge o nosso objetivo, que é trazer a criança para uma nova concepção, né, de realidade. Então agora eu fecho meu microfone e eu espero os comentários de vocês. Professora? Pode falar, meu amor. Eu desliguei o meu microfone para vocês falarem mesmo. Professora, é muito interessante relacionar o mito da caverna com o ensino de ciências, porque, por exemplo, assim, o ensino de ciências, que é aquele ensino que deve ser arraigado de observações, de criticidade, de questionamentos, de erros, porque, como no próprio artigo que a senhora passou também fala da importância do erro, muitas vezes é aquele ensino que é muito fechado, muito fragmentado, muito levado em consideração apenas uma teoria, uma lei como verdade absoluta. Ou seja, a criança ela não vai ter aquilo de experimentar, de questionar, de procurar suas próprias respostas, suas próprias soluções, e ela vai ficar, por exemplo, assim, igual no mito da caverna, vendo algo como se fosse uma realidade, uma totalidade, uma verdade absoluta, e ela não vai poder procurar aquilo que realmente, por exemplo, assim, eu tenho uma teoria sobre uma coisa, mas eu tenho uma teoria específica sobre determinado assunto, mas eu posso ver de diferentes visões, outra pessoa pode ver de outra, e quando a gente fica preso somente a uma teoria e uma lei como verdade absoluta e a gente não questiona, a gente não procura novas respostas, a gente vai ficar preso em um paradigma, em uma coisa só, uma coisa que pode ter diferentes vertentes, mas a gente só vai ver uma coisa, igual eles viam só uma sombra, e eles julgavam aquilo como uma realidade, uma verdade absoluta, eles eram prisioneiros daquilo, que eles acreditavam que era uma verdade. Então, quando a gente não permite para a criança essa investigação crítica, a gente faz com que ela fique presa a apenas uma teoria, apenas uma lei, e ela poderia, por exemplo, assim, descobrir muito bem o que é uma classificação biológica, sem eu ter que passar para ela, sem eu ter que ficar presa com ela numa teoria. Ela podia aprender numa verificação, numa investigação crítica, que ela ia aprender de uma forma significativa. Ela não ia ficar, para que eu vou usar isso? Para que eu vou usar essa teoria, essa lei? Então, eu acho que se relaciona com isso. A criança, Pabline, tem uma coisa muito importante, que é assim, anterior a chegar o conhecimento até a criança, né, tem a evolução da própria ciência. Na semana passada e na semana retrasada também, eu falei muito com vocês sobre senso comum e conhecimento científico. E no senso comum, eu falei para vocês assim, olha, no senso comum não tem criticidade. Então, a minha avó disse que manga com leite faz mal. Pronto, acabou. Você não vai discutir, você não vai questionar, você não vai evoluir a informação. É uma informação que não tem nenhuma criticidade. É uma informação que você simplesmente aceita e repete. O conhecimento científico,
ele exige formar uma concepção, seja lá do que for, qual tema você escolher, a partir de dados que você pode observar, que você pode repetir e que formam leis. A ciência está sempre em evolução. Eu lembro que eu também falei para vocês da questão do ovo, da manteiga e da margarina. Então, para quem é um pouquinho mais trabalhado na idade, deve ter percebido que às vezes o ovo está em alta, às vezes está em baixa. Às vezes faz bem, às vezes faz mal. Que manteiga e margarina, hoje manteiga é melhor, amanhã margarina é melhor, depois de amanhã entra a gordura de porco. Ou seja, a ciência errou hoje? Não, ela evoluiu para o amanhã. E ela só evolui porque ela não fica presa a esses paradigmas que a Aline falou. Ela não fica presa a um conhecimento estagnado. Existe uma evolução constante do conhecimento. E essa evolução, ela precisa chegar até a criança. E ela precisa chegar até a criança motivando, incentivando a criança a dar continuidade a essa evolução. De que forma, professora? Quando você mostra para a criança que ela pode perguntar, que ela pode aplicar aquele conhecimento dentro da realidade dela. Então, eu vou ensinar, por exemplo, o corpo humano. É um tema muito interessante, mas se eu apenas ensinar a criança a nomear as partes do corpo, não vai ter função crítica nenhuma, não vai ter nenhuma função de aplicabilidade na vida dela, na realidade dela. Então, é comum eu falar para vocês assim, para ensinar ciências, eu preciso primeiro conhecer o ambiente que aquela escola está inserida. Quais são as demandas daquela comunidade? Quais são as fragilidades daquela comunidade, né? É uma comunidade de baixa renda, é uma comunidade de alta vulnerabilidade social, é uma comunidade que tem uma organização social muito bacana e eu posso me apoiar, por exemplo, tem uma unidade básica de saúde, tem uma igreja que tem um movimento muito legal dentro daquela comunidade, tem um político que representa aquela comunidade, ou tem alto índice de criminalidade. Tem alto índice de, por exemplo, evasão escolar, um alto índice de gravidez precoce. Se eu sei essas informações do bairro que a escola atende, que a escola está inserida, eu vou conseguir construir um tema tão simples como o corpo humano, de uma forma que seja relevante para as crianças daquela escola. E aí, quando eu vou dar aula, a mesma aula, ou seja, o mesmo tema em um outro bairro, eu preciso novamente contextualizar o tema para a realidade daquele bairro, para que tenha uma função crítica, para que meu aluno aprenda a aplicar os conhecimentos teóricos, porque senão é apenas mais um conhecimento, não é ciência. Quem mais pode me falar alguma coisa? Deixa eu ver quem está por aqui hoje. Tainã, Rai, vamos lá. Quem vai falar para mim um pouquinho mais? O que vocês têm pensado aí sobre esse conhecimento científico, esse senso comum? Ana Letícia, Daiane, o que vocês têm pensado? Professora, Quem é que fala? eu nesse tempo de pandemia, eu tenho acompanhado uma criança. Oi. E ele, nas lições de ciências mesmo, é só aquela coisa do livro. Tudo que ele aprende é o que está no livro. E mesmo antes da pandemia, no ano passado, né, que estava no 4º ano, era do mesmo jeito. Então, assim, a professora não buscava nada de novo, só o que estava no livro. Tainã, e a gente corre um sério risco no ensino de ciências de nos sentirmos seguros naquele conteúdo. Muitas vezes eu vejo os professores discutindo assim sobre cumprir a obrigatoriedade, né, de cumprir ali um planejamento anual que é feito pelo governo, que chega até a gente. Mas, na verdade, o professor, ele tem toda a liberdade para contextualizar, seja lá qual tema que vier para ele.
Então, a gente fica imputando, né, ao outro a responsabilidade de pegar temas relevantes para a comunidade, quando eu posso simplesmente pegar qualquer tema e transformar em algo relevante para aquela comunidade. Então, Tainã, o que a gente vai encontrar realmente ainda são professores que dentro de ciências ele tem medo de arriscar. Por que ele tem medo de arriscar? Arriscar no sentido de aplicar aquilo que está no livro, aplicar aquilo que está ali, né, no programa. Porque a gente é de uma geração, e aí eu falo todo mundo, porque ninguém mudou dessa geração ainda, a verdade é essa, de uma geração onde a gente tinha um distanciamento muito grande da ciência. Lembra que semana passada eu falei para vocês assim, gente, o cientista, né? Vamos jogar palavras. O que é um cientista? E aí vocês falaram muitas palavras que não eram nem boas, nem próximas. Imagina para uma criança. Quando fala assim, Einstein, o cara tem o cabelinho em pé, põe a língua para fora. É doido. É isolado socialmente. Ninguém gosta de ser amigo dele. Ele precisa ter laboratório, precisa ter dinheiro, precisa... Pronto. Que criança que vai se identificar com esse sujeito? Ninguém vai. E a gente tem uma história de distanciamento do fazer ciência. Para quem lê o texto que eu disponibilizei hoje, deve ter percebido uma evolução, uma construção. Mas eu vou ser muito sincera com vocês agora, né? Ainda é uma construção muito distante da aplicabilidade para a criança, para a escola, né? E é sobre isso que a gente precisa falar. Quando a ciência evolui, o professor também precisa evoluir. Então, eu o tempo todo vou estar falando de conhecimento científico, de senso comum, né? Como eu falei nas 2 aulas anteriores, porque a gente precisa correlacionar um e outro. Quando olha só, de um lado, não, professora, mas o que a gente está ensinando no livro não é senso comum. Não, não é. É conhecimento científico. Mas está longe de ter a criticidade que a gente espera de um conhecimento científico. Porque isso é o professor que vai despertar no aluno. É o professor que tem que ter despertado nele mesmo essa forma, né, de enxergar a ciência. A gente precisa entender que a ciência está em evolução constante. E a gente precisa falar um pouquinho também desse texto, né, de hoje, porque ele é um texto muito bacana. Então, a evolução da ciência moderna, o senso comum, o conhecimento científico, né? A evolução da ciência. Homens primitivos viviam sob a ameaça das forças da natureza. Então, tinha tempestade, tinha raios, trovões, animais ferozes, guerras, forças sobrenaturais, né? E eles tinham poucos recursos, não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha a forma de alimentação que tem hoje, a moradia que nós temos hoje, vestuário. Então, imagina o seguinte, eles não tinham nem explicações para todas essas forças da natureza, então eles não tinham como se proteger dessas forças da natureza. O sentimento de medo, de impotência, de terror era gigante. E aí eles chegaram num dilema, né? Desenvolver poder sobre as forças naturais ou submeter-se a elas. Desenvolver poder sobre as forças naturais, o que ia provocar? Ia provocar a sobrevivência desse sujeito. Enquanto que submeter-se às tempestades, às secas, né, ia fazer com que esse sujeito desaparecesse. Então, nasce a ciência com o objetivo de controlar, de ter poder. Quanto mais conhecimento, vocês já ouviram a frase, conhecimento é poder? Já ouviram? Sim, Bem, professora. O problema, crianças, é que o conhecimento só é poder se você souber aplicá-lo. Se você ensina para a criança, pronto, já dei poder para ela. Não. Ou você ensina com a finalidade de aplicar, ou é só nomear. Nomear não muda a vida de ninguém. Saber que nós temos, né, órgãos reprodutores não muda a vida de adolescente nenhum. Vocês concordam comigo?
nomear, né? Útero, ovário, vagina, vulva, pênis, espermatozoide, óvulo, pronto. Qualquer um pode nomear, isso é fácil de ensinar. Isso é fácil de ensinar. Eu quero ver ensinar educação para a sexualidade. Isso que é realmente dar poder para alguém. É você ensinar a controlar, a se proteger. Isso é dar poder. Surge, portanto, de alguma necessidade e servindo sempre a algum interesse. Alguém queria dominar, né? Alguém precisava vencer algum tipo de ameaça. O mundo era muito mistificado, mágico, era politeísta, eles acreditavam em vários deuses. Então foi o que eu falei para vocês, né? Eu falei assim, olha, eles atribuíam cada uma dessas forças da natureza a um deus. Então, tinha lá, tem raios e trovões, é pelo deus tal. Tem seca, o outro deus tá bravo. E por aí ia. Por quê? Porque para eles o mundo era mágico, eles ainda não tinham as respostas que nós conhecemos hoje. No século XX, deixa-se de falar em certezas absolutas para se falar em incertezas, em probabilidades. Então, os deuses já não são suficientes para explicar o que antigamente era explicado. A gente agora não tem respostas absolutas. Agora nós temos incertezas. Por quê? Porque a gente sabe que a evolução da ciência traz novas respostas. Muitos dos mitos desenvolvidos em torno da ciência foram abandonados. Então, a partir do século XX, existe sim um caminho de aproximação do ser humano com a ciência. Para de ser só para quem vai dominar, para ser de qualquer um que queira ter acesso, que queira ter o conhecimento. E aí aumenta a nossa responsabilidade como professores. A partir do momento que a gente entende que o conhecimento científico é poder e ele está ali para qualquer um, a gente tem que mostrar isso para as crianças, né? A concepção contemporânea da ciência está muito distante das visões que eu mostrei para vocês semana passada, de Aristóteles, né, até a Idade Moderna. Lembra que a última imagem do PowerPoint da semana passada era o sujeito chegando até a era do computador? Das cavernas até a era do computador, lembram disso? O conhecimento era aceito como científico quando justificado como verdadeiro. Hoje em dia, a gente precisa, às vezes a gente tem o conhecimento, mas ainda não temos tecnologia para justificar como verdadeiro. E esse conhecimento é considerado verdadeiro, mas ainda está em construção. E tudo bem. O senso comum ele se manifesta através das crenças do povo. É um saber não sistematizado, mas muito útil para guiar o homem no cotidiano. Lembra que eu dei o exemplo para vocês do urubu voando alto? O urubu voando alto é sinal de chuva, né? Isso é do senso comum. Então, pertence às crenças do povo. Alguém observou esse comportamento do urubu e, na sequência, veio chuva. Observou de novo, pronto, logo, quando o urubu voa abaixo, vem chuva por aí. É uma questão de causa e efeito e de não ser questionado. Ninguém perguntou por que quando o urubu voa alto ou voa abaixo, vem a chuva. Ninguém perguntou qual a relação que existe entre o urubu e a chuva, tá? Simplesmente o conhecimento é repetido. É um saber não sistematizado, ele não é organizado, mas ele é muito útil para guiar o homem no cotidiano. Quando não se tem respostas, ele é válido. E outra coisa importante, a ciência, ela não joga fora o senso comum, não. Pelo contrário, quando você entra dentro de uma sala de aula, a primeira coisa que você faz é perguntar assim, o que vocês sabem sobre esse tema? Vai ter conhecimento científico ali, gente, nas respostas? Sim ou não? Ninguém fala comigo? Eu vou esperar. Vai ter muito senso comum. Isso. Vai ter muito senso comum. E se eu perguntar assim, por que essa resposta?
Aí alguém vai falar para mim assim, ah, não sei, mas é assim. Pronto, isso é do senso comum, né? Qual que é a função do professor ali? É encontrar quais são as informações que o seu aluno está trazendo para dentro da sala de aula e transformar essas informações que são do senso comum em um conhecimento científico, sistematizado, né? Organizado, crítico. Se eu perguntar para uma criança assim, lembrando do exemplo da Vila Formosa, o que é uma erosão? Não vão saber. Mas se eu perguntar para a criança assim, você já viu o buracão lá da Vila Formosa, né? Criança que mora lá. Ele vai falar, já. E o buracão acontece porque a chuva passa ali, a água sai lavando a terra e aí vai ficando cada vez maior o buraco, professora. E eu pergunto, por quê? E ele fala, ah, não sei, meu pai me disse. A partir desse momento eu posso começar a dar minha aula sobre erosão. Por quê? Porque eu recebi, eu acolhi o que era do senso comum, eu sei o nível de informação que aquelas crianças têm sobre aquela erosão, eu posso construir a informação de erosão. Beleza. Teve criticidade nisso? Não. A criticidade é quando eu levo a criança a questionar o porquê ainda existe aquela erosão por tantos anos. Fez sentido isso para vocês, gente? Sim. Obrigada. Sim, professora. Obrigada. Semana passada... Professora. Oi. Fala, amor. Fala, amor. Quem é? Não, eu falei sim também. Ela só concordou. Tá. É porque ninguém tem concordado. Na semana passada, tinha uma manifestação, assim, dos professores, né? E aí, nas redes sociais, bombou um folderzinho falando assim, participe da aula, né? Mostre a sua cara, converse com o seu professor nas aulas, né? Seja educado. E aí, eu achei muito engraçado, porque eu passei uma vida escutando o professor falar assim, cala a boca, menino. Tá me atrapalhando, né? Não fala. E agora a gente está aqui, num movimento diferente, num movimento eu quero te ouvir. Eu quero saber o que você traz de conhecimento. E é muito bacana isso, porque isso a gente já vem falando há muito tempo na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. Fala, menino, eu quero te ouvir. E agora a gente tem esse mesmo movimento dentro das universidades por causa das aulas remotas, né? Fala, menino, eu quero te ouvir, né? Então, o conhecimento científico, só retomando o que vocês já viram comigo até semana passada, ele tem um caráter cumulativo, né? Como é o nome dele, gente? Esqueci. Ai, meu Deus. Deixa eu acabar o tempo, não vou lembrar. Depois eu lembro. Bom, então tem um caráter cumulativo, que é o acúmulo de conhecimento. Um pesquisador antes de mim, ele pesquisou e chegou até um ponto. Aí eu pego aquele conhecimento e pesquiso um pouco mais, porque eu tenho novas tecnologias, eu tenho novas informações. Então eu consigo utilizar esse caráter cumulativo da ciência para fazer a ciência evoluir, né? O conhecimento científico, ele tem um método rigoroso. A forma que eu trabalho, eu tenho que apresentar nos meus projetos, no material que eu escrevo para publicar. Por quê? Porque um outro pesquisador lá na China, ele quer pesquisar a mesma coisa, ele tem que utilizar o mesmo método, porque senão ele não vai chegar ao mesmo resultado, né? A linguagem, como eu falei para vocês, tem que ser uma linguagem universal. O pesquisador da Rússia tem que entender o que é que o pesquisador aqui de Goiás está fazendo. A organização do conhecimento, né? Aspecto crítico, que eu estou falando o tempo todo. Procedimento é através da razão e não da emoção. Não é porque minha avó disse, né? Gente, a hora que acabar, por favor, entre no mesmo link rapidinho, tá? A explicação, precisa explicar as coisas. Não adianta só falar que é por quê. Rigor e confiabilidade e sistematização das informações. Hoje a gente sabe que o conhecimento é poder. E por conhecimento ser poder, a gente precisa seguir todos esses passos para que que o conhecimento cresça de uma forma que todo mundo possa realmente acessá-lo, tá?
Vamos parar aqui e a gente retorna no mesmo link, tá bom? Ok? Rapidinho, tá? Ok.